Peter Lynch, durante 13 anos, foi o responsável pela gestão do fundo de ações mais rentável do mundo no período, o Fidelity Magellan Fund. Entre 1977 e 1990, Peter conseguiu uma valorização em seu fundo de incríveis 2.900%. Quando começou a administrar o fundo, Peter administrava um patrimônio de 20 milhões de dólares. No final, esse valor se tornou 14 bilhões de dólares. E todo esse sucesso deixou Peter muito famoso e atraiu a atenção de muitos investidores para sua estratégia de investimento. Com tudo isso, ele decidiu escrever em 1989 o seu livro, que em português veio a se chamar O Jeito Peter Lynch de Investir. Peter conseguiu introduzir bem os seus conceitos de investimentos com uma linguagem simples e um certo grau de humor que deixa o entendimento mais fácil. E se você quiser entender os princípios de investimento de Peter Lynch, assista esse vídeo, que nele eu vou tentar te explicar os conceitos de um dos melhores livros de investimentos já escrito. Por isso, já vai deixando um like e se inscreva no canal, pois aqui sempre terá conteúdos como esse que o ajude a aumentar o seu conhecimento sobre investimentos. Bom, Peter Lynch deixa bem claro logo no começo do livro a sua regra número 1 de investimentos: pare de ouvir os profissionais de investimentos. Veja em suas próprias palavras: 20 anos nesse negócio me convenceram de que qualquer pessoa normal, usando os costumeiros 3% de capacidade do cérebro, pode selecionar ações tão bem quanto, se não melhor que o profissional médio do mercado. Lynch destaca ainda uma série de motivos para você não seguir o investidor institucional. O primeiro motivo é que ele pode estar errado. O segundo é que, mesmo se ele estiver certo, você nunca vai saber quando ele mudar de ideia e vender determinada ação. E o terceiro é que você pode ter fontes de informações melhores e essas fontes podem estar à sua volta. As ações Team Bagger são um grande alvo de Lynch. Team Bagger é um termo oriundo do beisebol e que no mercado acionário significa que uma ação teve uma valorização de 10 vezes. Segundo Lynch, para se chegar a resultados bons como a Team Baggers, é preciso que a pessoa use seu senso comum. Ele diz que já gastou milhares de horas conversando com CEOs, analistas e gestores de fundos, mas ele realmente chega às boas empresas em situações normais, assim como qualquer um chegaria. Ele cita um exemplo de quando ficou encantado com o burrito da Taco Bell e ficou atento a essa empresa que aparentava ser uma boa oportunidade. Veja uma de suas frases que resume bem esse conceito: por que esperar que o analista da corretora XYZ recomende as ações daquela empresa de cosméticos se você trabalha na área e conhece tudo a respeito? O analista da corretora não irá perceber a evolução da empresa de cosméticos até que os preços tenham no mínimo dobrado. Ainda na primeira parte do livro, Lynch enumera algumas condições para se tornar um investidor de sucesso. A primeira é que você só invista aquilo que não vai afetar o seu cotidiano no futuro próximo. A segunda condição é que você deve ter algumas características específicas, como paciência, senso comum, tolerância à dor, mente aberta, persistência, humildade, capacidade de realizar pesquisa por conta própria e admitir erros. E a terceira condição que você deve ter é nunca tentar prever os movimentos do mercado. Em vez disso, concentre-se em conhecer a empresa na qual investe. Segundo Lynch, investir sem conhecer o negócio é como jogar pôquer sem olhar para as cartas que estão na mesa. Mais para frente no livro, Lynch ainda enumera 6 categorias de empresas. A primeira é a de crescimento lento. Essas são empresas cujos lucros estão crescendo na mesma proporção da economia, variando entre 2 a 4% ao ano. Isso acontece porque já são muito grandes e já não têm muito para onde crescer. Também costumam pagar bons dividendos, razão pela qual o investidor deveria investir nesse tipo de empresa. Outro tipo de empresa são as empresas confiáveis. Nessa categoria entram boas empresas com lucros sólidos por ação, crescendo cerca de 10 a 12% ao ano. Geralmente essas empresas conseguem sobreviver muito bem a período de crises. Outra categoria de empresas são as de crescimento rápido. Essas são companhias pequenas, novas e agressivas, que crescem cerca de 20 a 25% ao ano, ou até mais. Estas são empresas que Lynch dedicava mais tempo procurando e analisando, pois se essas empresas forem selecionadas corretamente, podem dar uma boa rentabilidade. Outro tipo de categoria são as empresas cíclicas. Aqui se enquadram aquelas empresas cujos lucros sobem e descem quando a economia cresce ou retrai.
Um exemplo de empresa assim são as companhias do ramo de automóveis. Geralmente o preço dessas ações tende a crescer muito bem logo após o período de recessão. Outro tipo de categoria de empresa são as empresas em recuperação. Essas são companhias com lucros temporariamente ruins, mas com perspectivas de boa recuperação no futuro. E o último tipo de empresa são as com ativos ocultos. Esse tipo de ação apresenta um preço mais baixo considerando o valor dos ativos da empresa, desde que seus ativos possam ser vendidos pelo seu valor patrimonial. Vale dizer que essas 6 classificações não são permanentes. Por exemplo, uma empresa de crescimento rápido pode passar a ser uma empresa robusta ou uma de recuperação. Por isso, é importante uma análise constante por parte do investidor para que assim ele possa identificar em qual categoria a empresa está e tomar a melhor decisão possível. Ainda falando sobre o tipo de empresa, Lynch tem a opinião de que quanto mais simples o negócio, melhor. Por isso, ele argumenta que ele prefere investir em fábrica de calcinhas do que em satélites de comunicação. Quando alguém argumenta que qualquer idiota pode dirigir esse negócio, Lynch considera isso algo bom, pois eventualmente um idiota vai acabar gerindo esse negócio. Existem também outras 13 características que Lynch considera importantes na análise de uma empresa. A primeira característica é se a empresa tem um nome simples, ou melhor ainda, ridículo. Lynch adora empresas com nomes que não chamam a atenção. A ideia aqui é que ninguém se interessa por essas empresas, simplesmente porque não possuem um bom nome, e isso faz com que grandes oportunidades possam surgir nessas empresas. A segunda característica é se a empresa produz ou faz algo trivial. Além de ter um nome simples, a empresa deve produzir algo simples, coisas como tampa de garrafa, lata, escapamento e etc. Esses são tipos de negócios mais fáceis de compreender e que podem trazer bons retornos. A terceira característica é se a empresa faz algo desagradável. Melhor do que ser apenas uma empresa enfadonha, é uma ação de uma empresa enfadonha e desagradável, algo que faça as pessoas se distanciarem ou desdenharem do negócio. Aqui, Lynch cita Safety Clean, uma empresa que em sua época visitava postos de gasolina e oferecia um equipamento para limpar peças engraxadas. A quarta característica é uma empresa fruto de cisão. Cisão é um processo onde as empresas surgem da divisão de uma empresa em 2 ou mais partes. A quinta característica é se investidores institucionais não têm ações da empresa e analistas não fazem cobertura das ações. Se você encontrar uma empresa que não tem investidor institucional e nem é acompanhada por analista, possivelmente você encontrou uma ação vencedora. Lynch afirma no livro que quando visitava uma empresa e descobria que o último analista apareceu somente 3 anos atrás, dificilmente ele conseguia esconder o entusiasmo. A sexta característica é se a empresa está envolvida com lixo tóxico ou com a máfia. Lynch gosta de empresas que fazem coisas simples e desagradáveis, por isso ele cita o ramo de gestão de dejetos. Segundo ele, é difícil encontrar negócio mais lucrativo, e no caso de ser envolvido com a máfia, Lynch afirma que só o rumor disso já é suficiente para distanciar investidores. A sétima característica é se há algo desanimador em relação a isso. Lynch cita como exemplo uma empresa americana que prestava serviços funerários, a SCI. Por ser um negócio desanimador, ela foi negada por investidores por muito tempo, mesmo tendo bons fundamentos. A oitava característica é se é de um setor de atividades sem crescimento. Segundo Peter, uma empresa sem crescimento não há problema com concorrência. Você não tem que se proteger contra possíveis concorrentes, porque dificilmente alguém estará interessado em ingressar nesse ramo. E isso proporciona margem para a empresa crescer sem muitos problemas, gerando então grandes oportunidades para investidores. A nona característica é se a empresa possui um nicho. Ter um nicho para Lynch é uma empresa que possui uma vantagem competitiva em um determinado local. Ele cita como exemplo uma pedreira em uma cidade. Para moradores locais, sempre será mais vantajoso comprar dessa pedreira do que de uma outra cidade. A 10ª característica é se as pessoas precisam continuar comprando o produto. Lâminas de barbear, remédios, cigarros são exemplos de produtos que a mesma pessoa precisa consumir diversas vezes. Isso dá mais solidez ao negócio do que empresas que precisam ficar inventando novos produtos constantemente. A 11ª característica é se a empresa é usuária de tecnologia.
Em vez de investir em empresas de computadores que lutam para sobreviver a uma guerra infinita de preços, por que não investir em empresas que se beneficiam disso? Isso possibilita que a empresa sempre tenha lucros crescentes se for bem administrada. A 12ª característica é se as pessoas que fazem parte da empresa compram suas ações. Para Lynch, não há melhor dica em relação ao provável sucesso de uma ação do que os membros da própria empresa estarem colocando seu dinheiro no negócio. E também existe outro benefício. No longo prazo, isso também faz com que a remuneração dos acionistas se torne prioridade. E a última característica é se a empresa está recomprando suas ações. Recomprar ações é a melhor forma e mais simples de uma empresa recompensar seus acionistas. Se uma empresa recompra suas ações, ela retira parte das ações do mercado, e isso pode ter um bom efeito no lucro por ação. Se uma empresa compra metade de suas ações e os lucros continuam constantes, os lucros por ação dobram, e isso pode afetar de forma positiva os preços. E para evitar escolher empresas que não irão trazer bons retornos, Lynch avalia os lucros das empresas. Ele destaca nesse livro a análise do índice PL, que é obtida através da divisão do preço por ação pelo lucro por ação. Um PL baixo pode indicar que uma empresa está sendo vendida a um preço de desconto. Os valores PL tendem a ser mais baixos para empresas de crescimento lento e maiores para empresas de crescimento acelerado, com empresas cíclicas entre eles. Lynch ainda alerta que o índice PL deve ser analisado de acordo com a categoria da empresa. Para ele, não devemos comparar maçãs com laranjas. Existe ainda mais uma dica que Lynch nos dá sobre o índice PL. A relação PL de qualquer empresa que está sendo precificada adequadamente será igual à sua taxa de crescimento dos lucros. Se a relação PL for menor que a taxa de crescimento dos lucros, você pode ter encontrado uma pechincha. Em geral, uma relação PL que seja metade da taxa de crescimento é boa, já uma que seja o dobro da taxa de crescimento é negativa. Lynch ainda cita os 5 fatores para o aumento do lucro da empresa, que são reduzir custos, elevar preços, revitalizar, expandir para novos mercados, vender mais produtos para mercados que já existem ou eliminar operações que trazem prejuízos. Esses fatores devem ser levados em conta na hora de você montar a história da empresa. A história da empresa nada mais é do que os argumentos que mostram por que a empresa vai aumentar os seus lucros. Para montar a história, primeiramente você deve descobrir qual das 6 categorias a empresa se encontra, depois deve saber o índice PL para saber se a empresa está sendo vendida a um preço de desconto, e por último, deve buscar o máximo de informação possível a fim de entender o que pode trazer o crescimento dos lucros da empresa no futuro. Lynch sugere a leitura dos relatórios anuais das empresas, demonstrativos contábeis, contato com o departamento de relações e, se possível, visitar a sede da empresa. A história deve ser algo simples e curto. Você deve ser capaz de explicar a seu vizinho ou amigo por que você decidiu investir nessa empresa. A partir daí, é preciso saber como essa história está acontecendo à medida que a empresa divulga informações de seus resultados. Peter Lynch é um adepto da diversificação. Para ele, você deve ter bastante ações quando há situações em que você tem vantagem de informação ou descobrir uma empresa interessante que passe em todos os critérios de boa empresa. Mas Lynch alerta que não é bom diversificar só por diversificar. É preciso conhecer o negócio em que está investindo. Para um investidor normal, Lynch diz que se sentiria confortável com 3 a 10 ações em carteira. Além disso, ele destaca que se você quer ter uma team bagger em seu portfólio, quanto mais ações você tiver, mais chance você tem de encontrar uma team bagger. E também, mais flexibilidade você tem para girar os seus recursos entre os diversos tipos de ações. Inclusive, esse é um ponto central na política de investimento de Lynch. Ele nunca investiu mais do que 30 a 40% em empresas de crescimento rápido. O restante, ele diversificava entre outras categorias, sendo 10 a 20% em empresas confiáveis, 10 a 20% em empresas cíclicas e o restante em empresas em recuperação. Veja esse trecho do livro que resume bem essa estratégia dele. Acredito que uma boa estratégia é girar recursos entre as ações de acordo com a evolução do preço com relação à história que você formulou. Por exemplo, se uma empresa confiável tem uma valorização de suas ações em 40%, que é tudo o que eu espero de uma empresa desse tipo, e não há nada de diferente em relação à empresa que me faça pensar que boas surpresas estão por vir,
Eu vendo as ações e substituo por outra confiável que eu acho interessante e que ainda não tenha se valorizado. Mas ao final do livro, Lynch também estabelece alguns critérios para a venda de ação segundo as 6 categorias de empresas que já discutimos anteriormente. A empresa de crescimento lento deve ser vendida quando a empresa perdeu o market share por 2 anos seguidos e está contratando uma nova empresa de publicidade, e quando não há produto nenhum criado e a empresa parece estar adormecida. Também deve ficar em alerta quando há 2 aquisições de negócios que não têm nada a ver com o negócio principal. E também quando a empresa saiu de uma posição sem dívida e com milhões em caixa para uma posição com nenhum valor em caixa e milhões em dívidas. Empresas confiáveis. Fiquem alerta se a empresa tem um PL de 15, enquanto empresas parecidas possuem PL de 10. Também quando nenhum diretor da empresa comprou ações nos últimos anos. Quando a taxa de crescimento dos lucros vem caindo, ou a empresa só está crescendo por causa de corte de custos. E também quando a taxa de crescimento tem se reduzido, e mesmo que a empresa tenha mantido o lucro e cortado despesas, as oportunidades de corte de custos são limitadas. Empresas cíclicas. Veja se a demanda pelo produto está caindo e se a companhia tenta cortar custos, mas não pode competir com outros produtores em outros países. Veja também se há aumento de volume dos estoques e se a empresa não consegue se livrar deles. Empresa de crescimento rápido. Veja se executivos do topo da empresa ou funcionários importantes deixaram a empresa por uma rival. Olhe também se a empresa tem um PL de 30, enquanto as projeções de lucros nos próximos 2 anos são de crescimento de 15 a 20%. Empresas de recuperação. Veja se as dívidas que estavam caindo nos últimos 4 trimestres voltaram a crescer. E também se o estoque está subindo ao dobro da velocidade das vendas. Também olhe se o PL da empresa está inflado com relação às projeções de lucros. Empresas com ativos ocultos. Veja se a divisão ou terreno que iria ser vendido por 20 milhões foi vendido por 12 milhões. Olhe também se a empresa não tem surto de dívidas que possam reduzir o valor dos ativos. E para fechar esse vídeo, gostaria de apresentar o que para mim é um dos melhores conceitos apresentados no livro. O objetivo de Peter Lynch aqui é mudar o seu mindset com relação às quedas no mercado. Lynch nos diz que queda no preço das ações é apenas uma tragédia se você vender aquele preço e nunca mais comprar mais ações. Momentos de queda, se bem aproveitados, são oportunidades de se obter muitas pechinchas. Veja o que Peter Lynch diz. Se você não puder se convencer de que quando minhas ações estão 25% em baixa, sou um comprador, e eliminar o pensamento fatal de que quando minhas ações estão 25% em baixa, sou um vendedor, então você nunca obterá um lucro decente com ações. E esses são os princípios apresentados no livro O Jeito Peter Lynch de Investir. Com certeza, existem muito mais coisas a serem abordadas, mas só lendo o livro para compreender tudo que esse mega investidor tem a nos ensinar. Com certeza vale a pena a leitura. Espero que tenha gostado do vídeo, até a próxima e um forte abraço.